Fala galera top, estamos começando mais um podcast Treino Falado da Academia Top Fitness e hoje nós temos várias novidades, né? A gente está agora com dois parceiros, dois apoiadores, né? Que é as lojas A Granel e a XBet, os energéticos da XBet, que estão aqui, né? A gente trouxe hoje das lojas A Granel a creatina e o XBet aqui, os sabores tropical, tradicional, maçã verde que é o meu preferido e o zero açúcar, que é também muito bom. Gente, estamos com uma aluna da academia hoje, né, que eu vou deixar que ela se apresente, qual é o nome, o que ela faz, né, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a rotina de vida dela com o exercício físico. Boa noite. Boa noite, tudo bem, Thiago? Tudo bem, Cati? Tudo bem, tudo certo. Então, meu nome é Catiúci, eu sou fisioterapeuta, formada há 10 anos, trabalho na área de traumatortopedia e dou aula de pilates há 12 anos. E faço academia, sempre fiz de muito cedo, mas de rotina, frequência, fechou um ano agora em fevereiro, que eu tô basicamente todos os dias e tendo uma rotina mais frequente, né? Mais dedicada, enfim. É isso. Que legal, show de bola. E, Kátia, assim, como que a corrida, né? Como que a corrida apareceu na tua vida, né? Porque eu vejo que agora, além de fazer academia há um ano, tu também está correndo, né? Uhum. Então, assim, eu acredito que tu começou primeiro com a musculação ali, academia, e depois começou com a corrida, ou não? A academia, na verdade, sempre fez parte da minha vida. Mas, assim, frequente, mas assídua, aquela, assim, tipo, um dia sem ir, parece que eu fico inútil, assim, sabe? Sim. Faz exatamente um ano e fechou um ano em fevereiro, né? E uns meses. Mas a minha vida, assim, a minha história na corrida foi um pouco inesperado, né? Porque eu nunca imaginava entrar na corrida. Eu sempre gostei muito de vôlei, né? O meu esporte preferido era o vôlei. Eu tive uma ruptura total do ligamento de um dos ligamentos do tornozelo. E com isso eu fiz tratamento, tudo, mas eu decidi não praticar mais, né? Então daí a corrida veio por um convite da minha colega e fisioterapeuta e minha amiga Franciele, que ela já corria, né? Uhum. Então ela me fez um convite para mim correr a maratona da Ubra do ano passado. Aí eu disse, não, mas como que eu vou correr? Eu não corro nem uma quadra, eu não fujo nem dos cachorros correndo, né? Sim. Daí ela disse, não, mas tu vai, tu consegue. E eu disse, bom, eu vou na parceria. Mas daí eu tinha me inscrito. Olha, pra te ter noção, eu não sabia nem o que era quilômetro. Numa caminhada ou numa corrida, só no carro, né? Sim. E eu, vou me inscrever. Me inscrevi em 10 quilômetros, né? Fiz a minha inscrição no 10 quilômetros. Nossa. E ela, se tu fez tua inscrição no 10 quilômetros, eu disse, eu fiz. Como se fosse uma quadra. E é incrível que, assim, eu olhava as pessoas correndo, porque agora, de um tempo pra cá, que a gente vê mais essa rotina do pessoal, né? Mas um tempo atrás, tipo 4 anos, 5 anos atrás, eu olhava as pessoas correndo na rua, mesmo algumas, não eram muitas, né? Eu disse, gente, o que eles estão correndo? Que não tem outra coisa pra fazer? Eu pensava assim, porque eu não tinha noção nenhuma do que era o correr. Sim. Nada, experiência nenhuma. E daí, quando ela me convidou, que eu fiz a inscrição, aí eu comecei, daí um dos motivos de eu ter voltado pra academia era uma preparação, porque a maratona ia ser em março, e eu disse, o que eu vou fazer, né? Daí, vamos lá, começamos a academia, eu e ela, reforçando e tal, daí quando veio essa proposta da maratona, eu disse, fiz inscrição, ela fez 10, fiz 10. E eu comecei daí pesquisar, olhar, e comecei a treinar com o Luiz da academia, né? Uhum. Eu disse, Luiz, faz uma planilha pra mim, né? Só que eu nunca corri na vida. Ele fez uma planilha, hoje em dia eu acho tranquila. Sim, Mas naquela época eu disse, meu Deus, eu vou perder meus pulmões, né? E eu comecei a treinar ali na esteira, eu não conseguia sair na rua para treinar por causa da minha rotina de trabalho, de filho pequeno, né? Todo esse envolvimento, né? Esses compromissos diários.
E eu não conseguia sair na rua para treinar. Então, a minha rotina de treino era na academia, na esteira. E fui indo. Na primeiros 100 metros, eu já comecei com dor na canela, comecei com dor na panturrilha, justamente por causa da minha ruptura total do ligamento. Então, tinha instabilidade, eu não trabalhava equilíbrio na academia, enfim, né? Então, daí, eu comecei a ter a noção de, meu Deus, eu tô correndo ainda 1 quilômetro, mal e mal, respirando, e eu fiz pra 10. Pera aí que tá tudo errado. Rebobinando. Daí rebobinei, falei com um dos coordenadores lá da corrida. Eu disse, por favor, tu consegue consegue trocar pra 5? Porque eu tô achando que nem os 5 eu vou. Aí ele, sim, conseguimos trocar. Eu, graças a Deus, consegui trocar pro 5. Imagina, hoje eu corro 10, ó, depois de um ano, né? Então, daí, eu não tinha essa noção. Daí, fiz pro 5, aliviei meu coração. Aí, a gente tinha um mês só pra treinar. E daqui, faltava 2 semanas, eu disse, não, hoje eu consigo correr na rua. A gente se reuniu, eu e a Fran. E daí, a gente foi correr na rua. Daí, eu lembro que o marido dela, que é meu amigo, assim, de infância, disse assim, a gente saiu lá um pouco antes do Parque da Guarita, ali, do portal. Um pouco antes. E daí, ele disse pra mim, tu não vai chegar nem na Santinha. E eu fiquei com aquilo. Eu era tão ruim assim. Eu fiquei com aquilo. Tá, fui comecei a correr. Quando chegou na Santinha, Thiago, eu lembrei do Roberto. E eu disse, não é que eu não tô conseguindo nem chegar até a Santinha mesmo. Mas eu persisti. Daí eu falei, Fran, vai, que eu vou no meu ritmo. E foi o único dia que eu consegui correr na rua realmente, antes da... Então eu não tinha essa noção da rua como era também. Sim, que é diferente. Então as subidas, elevações, mesmo que sejam menores, é diferente da esteira, né? E daí eu sei que eu fui caminhando, correndo. Daí tá, chegou 1 semana antes, peguei uma virose. Então basicamente eu não consegui correr, não consegui treinar o mês todo para os 5 quilômetros, né? Eu, vou dar o meu melhor. E eu também, outra coisa que eu não sabia, era o trajeto. Tá, eu sei que vai pegar uma parte ali da prainha e tal, mas por onde sai, para onde vai, eu não fiz nenhuma vez o trajeto. Sim. E eu disse, pronto, vamos lá. Chegou no dia da prova, eu tava entusiasmada, né? Nossa, eu tava assim, né? Mesmo que eu tivesse que caminhar. E quando a gente saiu, que eu fui subindo assim... Na primeira saidinha, que já era uma subidinha, eu disse, eu não vou parar. E eu tenho muito dessa, assim, de conversar com Deus nas corridas, sabe? Eu converso, eu peço força, eu aproveito aquele tempo ali, eu comigo mesmo, né? Sim. Então, eu comecei a aprender isso dessa forma. Eu pedia muito, assim, né? Só me acompanha. Me acompanha. Se tiver que parar, me dá um sinal, se tiver que... E eu fui indo, Thiago, Eu fiz toda a corrida no meu ritmo, claro que eu fazia um pouco menor do que hoje, né? Mas eu fiz todo o trajeto sem caminhar. Os 5? Os 5, do início ao fim, sem caminhar. Parabéns. Fiz. E pra mim foi, assim... Pra mim foi uma vitória, assim, tanto pessoal quanto... Sim. Eu não sei muito explicar, assim, porque é uma sensação que eu tive daquele momento, se eu consegui, sabe? No meio de tantas dificuldades, assim, eu consegui, né? E só que terminou, eu me emocionei, cheguei a chorar, né? Porque eu senti aquele abraço que ela veio me dar depois no final, como ela acreditando em mim. Então, ela mesma acreditava muito em mim, que eu ia conseguir, sabe? Então, realmente, eu consegui. Ela fez 10 quilômetros, fez super bem também. Então, a gente se abraçou e daí terminou. Quando eu relaxei, que eu disse, bom, agora eu consegui, né? Aí eu olhei pra ela e disse assim, nunca mais me convida pra correr. Deu. Foi só esse dia e tá tudo bem, consegui. Na outra semana, aquela sensação, sim. Peraí, tá faltando alguma coisa. Fui lá eu na esteira mais um pouquinho e foi assim. E hoje em dia, se tem algum dia da semana que eu não corro, eu fico mal. Mas eu fico mal. Eu fico... Sabe quando a gente tá na TPM? A sensação minha é essa. Da TPM por não correr. Então, assim, a história foi
basicamente essa do início, assim, né? E desde lá, tu não parou mais, tu continuou. Assim, agora, de uns meses pra cá, eu vou dizer ali antes da TTT, ali foi em outubro, eu procurei o professor Carlos, daí, né, pra me direcionar, pra me acompanhar, porque eu não conseguia abaixar o meu ritmo. Desde sempre, eu sempre mantive num ritmo de 6h30, 6h10, eu não conseguia baixar, sabe? E daí eu chamei ele, eu disse, pô, professor, eu queria melhorar um pouquinho, enfim, daí teria como... Daí, quando veio a TTT, ele disse, esquece o que tu precisa melhorar, foca na TTT, depois a gente conversa, né? Sim. Aí ele foi passando meus treinos pra TTT, né, sobre isso. Mas, assim, de rotina, de treino, de corrida, durante depois da maratona do ano passado, depois disso eu continuei correndo, só que eu não tinha aquela assiduidade, assim, eu não era constante, tipo, agora 2, 3 vezes na semana, não, era quando eu conseguia. E agora, às vezes, eu deixo de fazer algumas coisas porque aquilo já é uma necessidade pra mim. Sim. E como eu tenho diagnóstico já há anos de depressão e ansiedade generalizada, eu consegui nesse ano, de 2 comprimidos que eu tomava diários, eu diminuí para 1. Então eu sinto que esse correr para mim foi a forma de eu conseguir também controlar os meus sinais e sintomas sobre isso. Claro, eu não vou dizer que eu tô 100%, né? Porque é muito difícil, né? Mas que eu melhorei muito, assim, a respeito sobre isso, sim. E até, inclusive, quando eu tô muito cansada, eu quero correr. Quando eu tô com dor de cabeça, eu quero correr. Porque tudo isso parece que me dá um resultado significativo sobre o meu metabolismo, né? Então, hoje em dia, eu já tenho um treino mais consecutivo, né? Já tenho uns dias mais seguidos, assim, de corrida. Sim. Tu já tá, como é que se diz, essa rotina de correr está inserida na tua vida no dia a dia, aí, né? Isso aí, já faz parte, já. Sim. E daí, como é que foi a questão da TTT, assim, o convite, quem que te convidou? Foi tu que quis montar Foi o octeto teu? Foi. O octeto, Foi né? o octeto. Eu até comecei a montar, porque a Fran tinha feito, né, uma TTT. E daí, conversando e tal, eu tenho vontade de fazer, né? E mesmo não tendo muita técnica e não sabendo correr bem, enfim, né? E não tendo tanta preparação, eu disse, eu quero fazer uma. Daí vamos fazer um grupo? Daí a gente se uniu e a gente foi fazendo uns convites, né? Aí tava quase fechado, os 8. Aí 2 pessoas não conseguiriam estar na data, né? Daí eu disse, vamos deixando assim, então, se não aparecer, tudo bem, não vamos e tá tudo certo, né? Daí tem um paciente meu, que é amigo nosso também, que ele, de corrida, maratonista, o Marcelo, ele já tinha feito, né? E ele disse que precisavam de 2 pessoas no grupo que ele corre, né? E 2 meninas. Aí deu certo que dentro do convite entrou eu e a Fran. Então a gente acabou desfazendo o grupo, né, a gente estava começando a fazer, e fomos pro outro grupo daí. A gente foi pro outro grupo. E aí começaram a treinar. Daí a gente começou a treinar. Tu fez quantos quilômetros? Ai, daí tu nem me fala disso. É eu e as minhas situações, os problemas que eu mesmo tenho que resolver, mas tudo bem. Que eu me enfio eu e eu me que enfio tenho. no problema e tá tudo certo. Uma hora se resolve, né? Aí fizeram o grupo e fizeram um grupo lá, um dia, e colocaram todos os nossos nomes. E colocaram a quilometragem lá no grupo. E eu não fico trabalhando e mexendo ali no celular. E daí a Fran me liga. A Fran liga, Kati, adicionaram nós no grupo, escolhe a tua quilometragem, senão nós vamos se ralar. E ela já tinha escolhido. E quando eu fui ver, tinha só as altas. Só a quilometragem 10, era 14, se não me engano? 14. De 10 pra cima. Quando eu vi que sobrou 10, eu disse, gente, eu não treino do 10. Mas já escolhi o 10, que era o menor dos maiores. Era o menor dos maiores. Vamos lá, né? Aí foi onde eu comecei os treinos pro 10. Foi no meio disso. Deu tudo certo, claro. Daí tu começou a treinar no 10. Mas daí eu comecei a treinar no 10. Fui aumentando, né? Porque daí
Quando eu saí do 5 para tentar o 6, eu tive uma arritmia. E eu tenho arritmia, eu tenho taquicardia, enfim, né? Eu controlo, né? Eu vou no cardiologista 2 vezes por ano, até eu não ia por costume, mas quando eu comecei a correr, eu comecei a cuidar mais, né? Fazer os exames de rotina, enfim. E daí, quando eu fui do 5 pro 6, me deu uma arritmia bastante tempo, assim. Então, eu custei a sair daquela arritmia. Eu não parei, mas eu diminui o meu ritmo. E eu disse, eu acho que eu não vou passar do 6. E daí foi onde eu fiz a minha primeira consulta pós-corrida. Depois que eu comecei a correr, minha primeira consulta cardiológica para fazer os exames, né? Fiz os exames, tudo certinho, exame da esteira, tudo que eles pediram eu fiz. Fez da esteira também? Fiz. Deu, assim, uma alteração, nada grave, mas deu uma alteração na válvula ali, mas nada que me prejudicasse. E daí ele só pediu pra mim ir aumentando gradativamente num ritmo mais lento. E daí foi que eu fui indo, assim, fui aumentando gradativo, né? Aí do 6 pro 7, do 7 pro 8. Mas daí ali no pré-TTT eu já tava treinando pros 10, daí já tava fazendo na areia ali tudo, né? Já tava fazendo a preparação já. Que não é fácil, né? Que não é fácil. Nossa. Muito difícil. Muito no sol, calor, desgastante. Tu fez qual horário lá? Eu fiz a segunda ali. Tu fez a segunda. Fiz ainda cedo, até 9 horas, eu acho que era mais ou menos isso. Isso, 7h30. Dá quase 9 horas, quase 9 horas. Até que 10 é aqui horas, né? em Estrela do Mar, né? E depois vai até... Isso. Peguei ainda o horário... Não, tu pegou um horário ótimo. Não, vocês ali os últimos... Eu era o último. Não, eu vi tu chegando. Eu disse, meu Deus, tem que, olha... Porque foge do que a gente treina, né? Porque a gente treina ou de manhã bem cedo, ou de noite. E daí aquilo ali foge do horário que a gente tem de... Sim. E também o que acontece, né? Eu já falei isso num outro podcast que a gente trouxe a Tuane. Eu fiquei o dia todo na função, né? Então a gente ficou largando quem ia correr e resgatando quem já tinha corrido, né? Vocês estavam juntos. Então, tipo assim, eu saí de casa às 4h30 da manhã, na verdade eu acordei às 4h30, saí de casa às 5h15 ali, mais ou menos. E a gente ficou nessa função desde as 5 da manhã, né? Madrugada, né? Isso. E eu fiquei debaixo do sol, de largar as pessoas, estaciona o carro, vai lá, larga a pessoa, busca, pega o carro, vai, não sei. Já é desgastante, né? E daí quando chegou 3 horas, 15 para as 3, que foi a minha largada, eu tava morto já. Eu tava morto. E a alimentação também eu conseguia me alimentar, tomar água bem, assim. Eu fiz a estratégia boa, assim, sabe? Que eu tinha, né, dado uma estudada sobre isso. Mas o que me fugiu foi essa questão do calor, do tempo em exposição, também, né? No sol, e de ficar muito tempo na rotina, na função, né? Então, isso me prejudicou bastante. Mas, voltando ali à tua história, né? Então, tu fez o segundo percurso, né? Segundo percurso. Nosso patrocinador do podcast Treino Falado, Lojas a Granel aí. Nós trouxemos hoje as creatinas, né? Que estão na promoção lá nas Lojas a Granel. E temos aqui um combo de temperos, que é o carro-chefe desse mês nas Lojas a Granel. Nosso patrocinador aí do podcast, agradecemos aí às Lojas a Granel pelo patrocínio. Um abraço, tamo junto. E aí, tu foi... E aí, tu foi... Como é que foi, assim, pra ti naquele momento ali que tu... Os 10 ali. Eu pensei muito antes de fazer, né? Porque quando a gente vai fazer uma prova, agora que eu tenho um pouquinho mais de sabedoria sobre isso, a gente já... E eu ainda faço errado, a gente quer dar aquele gás, né? Sim. Só que nesse dia eu pensei assim, ó, embaixo do sol, tinha muita poça d'água, por causa da água, né? Tinha dado temporal um dia antes. Então eu pensei assim, as minhas pernas vão pesar. Já pensei antes, né? Embaixo do sol, eu não sei como que é os pontos de hidratação, né? Que a gente, na hora, tu não sabe se pega água, não sabe se não pega. E eu achei isso, até questão de ponto de hidratação, achei pouco, assim, pra gente, né? Também achei. Então, quando eu larguei, que eu vi o primeiro ponto de hidratação, eu já peguei. Mesmo não precisando usar ali naquele momento, eu segurei comigo. E graças a Deus eu segurei comigo, porque eu abri um cantinho e fui molhando meu lábio, molhando, eu segurei quase até o segundo, porque era muito longe, uma distância de um pro outro, né? Sim.
E eu fui indo no meu ritmo, com um fonezinho de ouvido, botei, porque como a gente não tinha o objetivo de prova mesmo, de, né, ganhar o troféu, ou, né? Então a gente tinha o objetivo de Finalizar. finalizar. Finalizando, tudo certo. Então é isso que me deu uma acalmada, sabe? Porque eu pensei assim, ó, eu vou no meu ritmo, vou indo devagarinho, vou indo. E consegui finalizar em 1 hora, mas chegou no último quilômetro, a gente não tinha noção onde ia terminar. Tu via só gente na frente, tu não via ponto nenhum, e a praia sem fim, tu olhava só, será que é naquele coqueiro? Será que é aquela árvore? E o será nunca vinha? Sim. Sim, Infinito! eu posso imaginar. Vinha, gente, não Porque vinha. No último quilômetro, daí eu fui olhando pelo relógio, né? O último quilômetro agora eu vou fazer o que dá, né? E eu fui chorando no último quilômetro até a linha de chegada, porque eu já não aguentava mais o calor, a sede, o cansaço mesmo, sabe? E aquele negócio assim, nossa, é incrível a gente poder ter saúde pra poder fazer isso, sabe? E daí vem mil coisas na tua cabeça, vem, tipo, a saúde, assim, do meu pai. Meu pai foi muito doente, né? Vinha um mundaréu de coisa na minha cabeça. E eu chorei aquele último quilômetro inteiro, sabe? Daí quando eu cheguei, eu disse, mais uma finalização. Graças a Deus. Mas é isso aí, o resumo foi isso, assim, foi uma experiência incrível, mesmo com todas, mas quando a gente faz uma inscrição assim dessa, a gente tem que ter noção, né, de que realmente não é fácil, né? Só que daí chega na hora, tu não sabe o que vai aparecer, ou tu não sabe se tu vai estar bem no dia. Sim. Mas é isso aí, a gente tem muita força, né, dos colegas que vão com a gente, o pessoal que treina a gente também, os amigos, a família. Sim. E no final dá tudo certo. Sim. Sim, eu vi vocês lá nessas trocas ali de estação, né? Acho que eu vi tu e a Fran também lá, né? Isso, a gente torce muito, né, um pelo outro. Ela assim. fez qual? Ela fez o de 4 e tinha uma de 4 e pouquinho, Tinha, não me lembro, 4.700, 4.700, que eu acho que é lá em... Já é bem longe Bem também. longe, É do meio pro fim, né? Isso, é eu lá, lembro eu acho que que é já lá, eu acho que é Shangri-La pra lá. Eu não lembro agora, mas ela pegou um sol bem danado também. Sim, legal, que legal, porque eu sei como foi a experiência, né? Como que foi vivenciar, e é uma experiência. É uma experiência. Não é uma corrida, é uma experiência que tu vive, né? É, exatamente. Porque é totalmente diferente, assim, do que tu faz no dia a dia, né? Que é correr no asfalto, saber o que vai... Tipo assim, tu sabe quando vai ter vento, tu sabe quando vai ter sol. Isso aí. Mas lá é totalmente inesperável, imprevisível. Né? E daqui a pouco, se tem água, tu não sabe se vai ter água, se a areia vai estar fofa, se a areia vai estar... se vai ter gente atravessando, se não vai ter gente, se vai ter água, não vai ter água. Se não vai desmaiar lá no meio. Isso, teve várias pessoas desmaiando ali naquela troca ali. Então tudo na troca, te gera na primeira troca ali já teve várias de... pessoas desmaiando. É uma experiência, por isso que eu digo. Foge de tudo aquilo que a gente está acostumado. Um horáriozinho cedo, essas coisas não tem, né? Não. A gente está com o patrocínio da Agranel e os chás que a gente vai tomar e oferecer para os nossos convidados aqui são das lojas Agranel. Gustavo, faz o nosso reabastecimento aí da Cate. Fala, galera. Olha só, nós temos aqui também os... Não é cristalizados, como é que é o nome? Que são frutas desidratadas, né? Desidratadas, E é fruta mesmo, olha. Tipo, tem um kiwi, tem morango e o coco também, que é bem bom mesmo. Que é lá das lojas a granel, tá? Isso aqui também é do a granel, no caso, né? Pode comprar ali quanto tu quiser comprar, 100 gramas, 200 gramas, 300 gramas, né? E nós estamos hoje com esse patrocínio, chás e chazinho frutas... do meu amigo Diego lá da Granel. Isso aí. Cate. Tem meu... Aí, Gustavo, meu ex-bet, meu preferido, maçã verde. Cate, como é que foi conciliar essa preparação física, né, com o teu trabalho
e a tua rotina pessoal, né? Nesse período aí de preparação para TTT, né? Que eu acho que das últimas vivências de corrida para ti foi o que tu mais teve que se preparar. Não sei se tu tá com alguma agora meta já para correr uma outra distância já. De grande, assim, não tenho nada previsto. Não tem nada previsto agora. Não, só eu tô fazendo mais agora as de 5, né? Eu tô focando no 5. Não tenho previsão de quando eu vou começar a fazer alguma prova no 10 ainda, que eu quero me preparar melhor no 5. Quando eu tiver mais apta, assim, no 5, que eu tiver mais condições físicas também, inclusive, né? E uma preparação maior, quem sabe eu penso nas provas dos 10, né? Mas a princípio eu quero melhorar meu ritmo no 5, minha preparação, minha resistência, manter no 5 e futuramente, quem sabe, a gente aumenta um pouquinho. Show, legal. E tu, como é que foi, assim, tu conciliar o teu trabalho e tua rotina pessoal? Porque eu sei que tu tem bastante agenda lotada, exige né? bastante do meu dia, né? Mas, graças a Deus, né? A gente tem uma agenda né, bem favorável, assim, na nossa profissão, né? E tem meu pequenininho também, né? Que eu sou mãe solo. Tenho ajuda de algumas pessoas, claro. Não Sim, posso... ele veio, tá aqui. Isso, ele tá aqui. Desenhando. Desenhando, é artista da família. Mas é bem... É difícil, mas não é impossível. Eu quero deixar isso bem claro, até para quem vai nos assistir, que a gente consegue tudo que quer, né? Eu começo assim porque a gente tem uma história de vida, assim, eu, minha família, eu e minha filha, que eu já criei ela sozinha também, eu com meu pequenininho, então a gente tem uma história de vida, assim, que não é muito fácil, sabe? Mas graças a Deus e graças à minha profissão, eu consigo, hoje em dia, proporcionar alguma coisa melhor para eles, né? Mas o que eu digo é que às vezes as pessoas deixam de fazer alguma coisa, né, Thiago? Hoje eu não consigo, hoje eu não posso. A gente é assim, eu também muitas vezes sou assim para determinadas coisas, né? E a gente erra mesmo, a gente é ser humano. E só que quando a gente coloca num objetivo, principalmente em algo que nos beneficie, eu acredito que isso tem que virar rotina. Do que é bom pra gente tem que fazer virar rotina. Então, muitas vezes, assim, eu saio do serviço, eu já fiquei ruim algumas vezes correndo de noite pós-serviço, porque justamente eu não paro para me alimentar. Eu tô atendendo, eu tô tomando um cafezinho, eu tô atendendo, eu tô comendo um biscoito, eu quase não consigo beber água com frequência, porque é a rotina do trabalho, né? E para ir no banheiro também, então é bem corrido. E eu tirei pra mim esse horário pós-almoço pra mim ir na academia como objetivo também. Eu comecei também a ver que se eu não fizer por mim, quem vai fazer, né, Thiago? Então, e eu comecei a botar muito assim, eu tenho um filho de 6 anos, eu já tenho 43, né? Não é muito, mas, tipo, ele vai precisar de mim por muito tempo ainda. E ele precisa de mim da mesma forma que minha filha mais velha precisa, só que ele ainda tem uma vida mais de necessidade da mãe, né? Então, eu coloquei como objetivo, eu vou cuidar da minha saúde, me priorizar nesses detalhes de o que faz bem para minha área da cabeça mesmo, assim, área, né, mental, saúde física, porque eu quero ver ele crescer bem, eu quero ainda ver ele ser pai e brincar com meus netos ainda, e ele só tem 6 anos. Mas a gente vai se ajustando. Legal. Assim como eu aprendi a dizer não em alguns determinados horários, que eu pensei assim, uma vez a terapeuta falou pra mim assim, ó, tu sabe dizer não pros teus filhos, né? Tu sabe dizer não pro teu marido, né? Ex-marido, enfim. Então, por que tu não sabe dizer não pras pessoas que tu vai conseguir se encaixar? Se tu não pode atender a 1h da tarde, marca outro horário, a pessoa vai entender. Só que tu tem que te priorizar. Então, às vezes, eu atendi até 1h da tarde. Entendeu? Então, agora não. Agora, esse horário, nem exceção.
sabe? Eu tento conseguir um colega, eu transfiro um colega, eu passo para ser. Porque é uma prioridade. Eu não tô sendo egoísta, mas eu já fui por muito tempo. Então, eu sei que em algumas áreas ainda eu preciso melhorar quanto isso, para mim conseguir ter mais tempo com ele também Sim, ainda. Só que é organização, né? Aos pouquinhos também. Eu trabalhava todo dia até as 8 da noite. Aí fazem 2024, essa mesma terapeuta disse assim: fecha o horário das 7 às 8. Quem for das 7 às 8 vai conseguir ir das 6 às 7 ou vai conseguir ir da manhã cedo. E eu realmente fechei o horário das 7 às 8. Hoje eu atendo esporadicamente, uma vez por semana, das 7 às 8. Consegui fechar. E isso é libertador, quando tu consegue se organizar para abrir para outras coisas. Aí hoje, por exemplo, não é sempre que eu consigo, mas eu consigo, por exemplo, ontem eu fui correr às 7, até eu saí do serviço 7h20, né? Fui correr depois do serviço, tô conseguindo fazer um cursinho da igreja, que também é um objetivo que eu tinha, que eu não tava conseguindo fazer, porque saía fora do meu horário. Sim. Então, é coisas que eu tô vendo que gente, eu preciso também fazer, né? Preciso também ter essas questões fora do serviço, né? Isso. A vida pós-serviço, né? Isso. E assim a gente foi conseguindo encaixar, enquadrar. Eu ligo pra minha mãe quando preciso, ligo pra minha filha, quando eu sei também elas trabalham bastante. Mas a gente vai conseguindo se organizar, né? Acorda cedão pra ir treinar. Acorda cedo pra ir treinar, no sábado, né? A gente Isso acorda aí. 5 horas da manhã. Isso Coisa mais aí. linda, ver o sol nascer. Quando não tem sol, é tudo bem. Vai ajustando, igual Vai tu falou, ajustando, né? vai Um dia de ajustando. cada vez, né? Isso Quando aí. dá, quando Isso, não quando dá, a não gente dá, tem que entender, isso né? aí. Não deu, Isso né? aí. E tu tá indo direto na academia, né? Eu tenho te indo visto direto na academia, que bom. E Indo como é que direto. foi, assim, o papel da musculação, né? Nesse contexto de corrida, né? E essa mudança, assim, de rotina, né? Que tu vem numa crescente de um ano, desde a maratona lá da Ubra, né? Daí começou a correr e melhorou a questão, né? De se organizar para ir na academia. Como é que tá sendo, assim, pra ti essa questão, a importância da musculação, né? Na tua saúde física, assim, e mental também, E né? mental também. Aquilo que eu falei, assim, como a corrida me proporcionou algo, né? A academia também me proporciona. Porque se eu fico um dia sem ir, Thiago, eu fico martelando, faltou alguma coisa no meu dia. E eu finalizo o dia com aquela sensação de que faltou eu ir pra academia. Mesmo que vou lá, às vezes eu tô na correria, o Marcelinho tá me treinando agora, Marcelinho. Me puxa lá. Eu disse pra ele hoje, eu sou uma senhora, Marcelo, pega leve. E ele não pega. Aí, o que acontece? Assim como a corrida, né, me trouxe essa sensação, a academia também. Então, daí quando eu não vou, fico com aquela sensação de que, peraí, faltou. E daí no outro dia, a primeira coisa, não vou deixar que nada aconteça pra mim poder ir, né? A questão física foi... Eu tava acima do peso, né? Então, eu cheguei em 2024 pesar 74 quilos. E daí eu até consultei com Nutri, né? Fiz alguns acompanhamentos. Mas eu não... Justamente pela minha falta de organização, que é falta de organização também, da alimentação, eu conseguia fazer, mas daí quando eu terminava o projeto, eu voltava tudo de novo. Então eu tava naquela, vai e volta, engorda e emagrece, engorda e emagrece. E eu não tava me sentindo bem, assim. Então, pela questão física, junto com a corrida também, aconteceu o meu emagrecimento. Né? Então eu cheguei a pesar em 2024 74. Quando eu comecei a academia eu tava com 72 quilos. Hoje eu tô com 61. Justamente pela assiduidade. Academia, junto com a corrida também, né? Pela perda de massa. Então é isso que eu tenho feito, sabe? E na questão física, a preparação de tu ter também. Eu tenho lesão em ombro direito, né? E joelho esquerdo. Eu não conseguia subir também
pelo meu sobrepeso, que eu tava acima do peso, eu não conseguia subir a escada no meu serviço, que era 2 lances de escada. Quando eu dava a voltinha para ir pro segundo lance, meu joelho... eu disse, não tá certo. Imagina que eu trabalho com a área da saúde, eu sei o que tem que ser feito e eu tenho dor. E é isso que a academia me trouxe. A qualidade de vida para mim conseguir trabalhar e cuidar do próximo sem dor. Sim. Né? Então, mais junto com tudo isso, mais a questão do meu tornozelo também, que daí a gente trabalha também exercícios, né, para estabilidade, de trabalho reforço. E daí, tudo certo. E aí, tu tá treinando religiosamente às 13, a 1h da tarde. Na verdade, agora não mais a 1, porque o meu pequenininho começou a escola agora, né? Então eu tô indo um pouco mais tarde. Eu largo ele na escola 1h30, daí eu vou. 1h30. E daí é mais corridinho, porque antes ele ficava numa escola que era turno integral. Então eu tinha esse horário de intervalo, né? Agora não, agora eu tenho que fazer toda a preparação dele ali do meio-dia, ali, material, lanches, levo ele pra escola, depois que eu libero ele pra escola, daí eu vou. Aí o tempo é mais curtinho, mas eu não deixo de ir. Mas tá indo... Tô indo. E indico pra todo mundo. Gente, se tu tem meia hora do teu dia, vai treinar. Meia hora já Meia faz hora um vai grande treinar, de te uma... concentra e foca, que dá certo. Porque, na verdade, se a gente organizar direitinho, mesmo que sejam 30 minutos, já é bem aproveitado pra gente dar um susto no corpo, né? Isso Tipo, aí. Vai lá na dar musculatura. um susto. Exatamente. Melhor ficar no sofá, né, Thiago? Sim. Porque às vezes a pessoa, meia hora... Eu digo pros meus clientes lá da clínica. Ai, Kátia, eu vou chegar atrasada 20 minutos. Não tem problema. Vem. Sim. A gente faz um intensivinho, 40 minutos que tu vem... tu não vai deixar de fazer, né? Então a gente tem que ter também essa parceria, assim, né? De vem que vai dar certo. O negócio é aí, né? E melhorou o teu ombro e o teu joelho? Não tenho mais dor. A única coisa, assim, que eu sinto hoje em dia, mais porque eu trabalho muito com as mãos, tem a tendinite do punho que eu tenho, mas também eu controlo, eu faço exercício específico, eu mesmo, né? Mas tá tudo controlado, graças a Deus. Tá tudo certinho. Que bom. Nosso patrocinador XBet, um energético com menos açúcar, um energético muito bom que estamos como nosso parceiro aqui no nosso podcast Treino Falado, hein? Vale a pena experimentar, experimente. Temos 0 açúcar, tradicional, tropical e o meu preferido que é o maçã verde. Valeu, galera. Um abraço. Que bom. E a tua questão, assim, mental, né? De saúde mental. O quanto a musculação e também a parte social lá da academia, que eu vejo que vocês têm aquele grupo ali, né? A gente já tem um grupo do horário. Isso, o grupo do pós-almoço ali. Né? Se um não vai, a gente já, não veio. Fica cuidando da vida do outro aqui. E aí, tipo, o quanto isso tá sendo importante pra ti, né? A questão de estar, né, movimentando, produzindo endorfina, melhorando a qualidade de vida através, né, do exercício físico, mas também a saúde mental através da socialização ali com a turma, né? Que eu vejo que vocês têm aquela turma ali que conversa e brinca e ri, né? E... Às vezes eu desconcentro a galera, mas tá tudo certo. E aí, como que é pra ti isso? É super importante. É super importante. Né? Porque tu já mencionou aqui pra nós na nossa conversa que tu, né, faz uso de medicamentos, faz um tratamento, né, de forma contínua. Então, o quanto isso tem te ajudado também a dar uma desafogada no dia, né? Isso. Porque eu digo que assim, a parte da socialização a gente tem que ter, né? Tem que ter, assim, é fora do teu serviço. Eu acho importante porque não é que tu vai falar sobre a tua vida para cada uma daquelas pessoas, não. E tu aprende muito com as outras pessoas também. A gente troca experiência, a gente brinca um com o outro, né? A gente também dá força para aquele outro também ali, que muitas vezes não tá a fim de ir, né? E às vezes tu ouve assim, hoje eu vim só
pra dizer que eu vim, né? E daí o outro fala, não, tu tá certo, tem que vir, tem que fazer. Então essa troca, assim, que a gente tem é muito bacana, a gente acaba criando um vínculo ali mesmo, nesses horários. E eu acho legal porque a gente também nota quando um não vai, né? Sim. E daí tu vê que aquela pessoa fez falta ali naquele teu horário ali, né? Eu acho muito gratificante, assim, e eu torço muito, assim, para que eu continue tendo essa sensação, essa vontade de querer viver com mais saúde ainda, sabe? Porque tem dias muito difíceis, né? Justamente que nem tu comentou pela rotina, né? Tem dias que eu quero largar tudo. Eu quero largar, porque me dá crises, né? Às vezes me dá crises, assim, que eu não vou aguentar, eu quero largar tudo. Daí eu respiro, me acalmo. Eu disse, gente, eu vou continuar. Não posso largar. Então, eu tenho que ter essa força. Então, os meus filhos são a minha força, né? Então, eu tenho que saber que eu não posso largar. Por que largar? Tá tudo certo. Então, quando me dá essas crises, assim, eu paro, eu tenho que respirar muito, eu tenho que pensar na minha rotina, no meu dia, né? Pra voltar pra mim e dizer, não, tu vai continuar. Tu não vai desistir. E é aí que vem o dia a dia, a força, as amizades que a gente constrói. Legal. É muito lindo, muito legal mesmo. Que legal. E na tua visão, assim, profissional, né? Qual que é a importância de cuidar da dor antes, ou melhor, cuidar do corpo antes da dor aparecer, né? Tipo... A prevenção? Porque tu é fisioterapeuta, tu trabalha muito com a reabilitação, né? E ao mesmo tempo a gente tem falado muito sobre prevenção, né? E muitas pessoas ainda não entraram nessa... Ainda não entendem o quanto é mais importante tu prevenir do que tu esperar o tempo. Isso. O que acontece, né? O pós, né? Eu pego pouco mesmo preventivo. Pouquíssimas pessoas me procuram por prevenir. Eu tenho alguns pacientes, claro que estão lá para prevenir, mas no meio de todo o nosso dia a dia, de todo o nosso meio, as pessoas nos procuram quando já estão, quando não tem mais o que fazer. Quando não tem mais o que fazer e eles estão vendo que agora ali vai ser o momento de salvação. E às vezes eles não entendem também que esse momento tu vai conseguir fazer por mim, às vezes é demorado, né? E às vezes eles não querem esperar o tempo adequado para tu conseguir fazer uma reabilitação e para depois tu continuar a academia, né? Que eu sempre digo, ó, reabilitou, ou se tu quiser, tem pessoas que já fazem, né? Então, ó, continua na tua academia, só, né, se precisar falar com um treinador, passa o meu contato, enfim. Mas a importância de continuar pós-reabilitação, isso eu falo para todos, não escapa um. Ah, mas eu não gosto de academia. Mantém, vamos fazer um pilates então, mantém, mas tem que manter. Manter saúde da musculatura, de ligamento, de tendão, de articulação. Poder tu agachar com qualidade, pegar alguma coisa no balcão com qualidade, ficar mais independente, né? Então eu sempre digo, vamos para academia, vamos reforçar. As pessoas com mais idade também, eles não gostam muito, né? Sim. Então a gente tem que fazer. Daí tu explica toda a questão da massa muscular, né? A necessidade de ter o ganho de massa muscular também. E a maioria ouve. Hoje em dia eu tenho muita gente que faz academia e faz uma vez por semana pilates, ou faz 3 vezes na semana academia, 2 vezes pilates. Hoje em dia a gente está conseguindo entrar um pouco mais, né? Para as pessoas entenderem qual é a qualidade de vida, né? Tu cuidar de uma criança, tu conseguir passear com uma criança no parque, né? Então, poder pedalar, poder andar de bicicleta, poder subir uma escada, poder fazer um passeio. Tem muita gente que viaja longe, Estados Unidos e tal. Ai, Kátia, eu preciso caminhar meu joelho, né? Sim. Vamos preparar, tu vai ficar lá, tu vai querer passear, tu vai querer ir pro shopping, tu vai querer... Então, vamos, né? Mas sempre com esse conhecimento. Faz. Tem meia hora do dia, vai pra academia, faz, né? Não fica parado, pelo amor de Deus. E eu friso muito, assim, pra
para a questão de tá fazendo uma corrida, prepara, Sim. né? Tá fazendo um esporte, prepara. Sim. Porque a gente recebe muito paciente lesionado de futebol, basquete, corrida também, tênis. Não prepara. Então, olha o tanto de impacto tem numa corrida, ou num basquete, ou no futebol. Então, inclusive, nem se fala, né? Sim. E tu não prepara. E daí, às vezes, eles vêm com aquele 5 sessões eu vou fazer, 3 sessões eu vou fazer. E assim, me bota a jogar para amanhã. E a gente, né, fica com aquele, meu Deus, o que não preparou, né? Mas faz parte do nosso conhecimento, da nossa profissão, fazer tudo que tá no nosso alcance, né? Isso aí, legal, bem legal essa tua abordagem, né? Porque realmente o que a gente mais vê são pessoas que não querem passar pelo sacrifício de fazer uma preparação, né? De cuidar antes, de jogar, de começar a correr, né? Então, é uma escadinha, né? É uma escadinha. É uma progressão, na verdade, né? Tu começa a treinar, né? Uma vez a gente perguntou ali aqui no podcast, a gente perguntou ali pra Tuane, né? E a gente estava conversando e aí a gente, né, entrou em um consenso que o ideal era a gente quer começar a correr, faz primeiro a musculação, prepara a base, prepara teu corpo, prepara a musculatura, pisada, né, para te começar a fazer a corrida, né? Então, mas não, é totalmente ao contrário, né? As pessoas já querem começar a correr, sair correndo, já querem correr abaixo de 5, né? E aí começa canelite, começa quadril, né? Pô, começa a doer tudo, né? Fascite plantar, então é bem complicado, né? Bem complicado. O imediatismo hoje, ele é uma coisa que está aflorada, né? A gente quer tudo pra hoje, pra ontem, nem pra hoje, né? Pra ontem. Então, né? A gente como profissional tenta ajudar, né? Faz um reforço, né? Tá com dor, dá uma segurada, faz ali 10 sessões, não só 3 igual, né? Todo mundo quer fazer, não, vou fazer 3 aqui, tá bom. Fazer 3 tá bom. Já quero jogar de novo. Então é por aí, né, o caminho. Nós, como profissionais da área da saúde, a gente tenta, né, ajudar, tenta mostrar o caminho, né? Exatamente. Mas também as pessoas têm que... Tem que querer, né? Isso aí, tem que querer. Cátius, que legal que tu veio, né? Aceitou o convite, né? Muito legal. Eu que agradeço a oportunidade também, né? De contar um pouquinho. A gente tá querendo, assim, sempre ouvir histórias, né? Que eu sempre falo aqui no nosso podcast. Eu nunca tenho tempo de parar pra ouvir tua história, ouvir, né? Eu sei que tu correu, mas não sei como que foi. Então, esse é o momento, né? De nós conversar, eu conhecer a tua história e todo mundo que tá nos assistindo ali no nosso canal do YouTube, né? Também conhecer um pouquinho, né, do que representa atividade física para ti, como que tu te prepara, como que tu faz, como que é a tua rotina. Então, só tenho a te agradecer, né? E eu vou pedir pro Gustavo colocar também o teu Instagram aqui para mais pessoas que queiram perguntar alguma coisa para ti como profissional da área da saúde, fisioterapeuta, precisarem, né, de uma reabilitação ou também da prevenção, né, que é o mais importante. E também tá contatando a Catiúcia para, né, futuras agendas, né, Catiúcia? Obrigada. O que eu quero te agradecer, a gente se conhece há tantos anos e não tínhamos ainda sentado assim, né, por mais que seja por pouco tempo, né? Sim, Nunca tínhamos sentado assim para conversar melhor, né? Era só aquele oi. Sim. E não tínhamos ainda sentado para conversar, foi um prazer imenso. E agradeço também, né, por nos receber lá na academia também, toda a estrutura, o pessoal lá, show de bola, Marcelão, amanhã pega leve. O Luiz, um queridão também. Que legal, muito legal. E isso que tu falou me marcou bastante, sim. Eu acho que fica como a nossa chamada, né? Tu tem 30 minutos, vai fazer 30 minutos. Vai fazer 30 minutos. Né? Que... 30 minutos vale mais do que tu ficar no sofá, mexendo no celular. Isso aí, né? abrindo as redes sociais. Isso, porque tu está fazendo uma coisa pra ti, né? Uma coisa que só vai te trazer benefícios. Né? Tanto físico como psicológico, né? Pra saúde mental, né, Kati? Kati,
Então, muito obrigado, né? Te desejo agradeço sucesso na tua jornada. A nós. A nós, A muitas nós. corridas, né? Verdade. Muitas... A nós também. Isso, aham. Sim, eu vejo a Kati nos sábados, né? Nos Normalmente sábados. quando a gente tá correndo ali que a Aham. gente se encontra, né? E é muito legal. E a gente, né, se despede então, né? E te agradece por ter vindo, ter aceito contar a tua história, né? E convida as pessoas também a compartilharem esse vídeo, seguirem lá os nossos canais do Instagram que o Gustavo vai colocar aqui e também compartilharem com mais pessoas, né? Essa história da Exatamente. Kátia aí para incentivar as pessoas, Incentivar as pessoas. né, a prevenir, né, a prevenção, os 30 minutos, né, de fazer algo. E a cura, né? E a Isso, cura, é, porque a cura, é uma cura, né? cura diária, né? Cura diária, Isso aí, exatamente. de todos os nossos processos de melhoria de vida, né? Isso aí. Show de bola. Kati, brigadão, tá? Obrigada. É nóis. Valeu, até mais. Até o próximo. Até.